finalizando aí a contratação do Mengão, que está muito próximo de fechar. Vamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Deixa aquele like maroto e também se inscreva e ative o sino, galera. E quais foram os erros nas escolhas do Tite, na sua opinião? Bom, eu fico muito tranquilo. Primeiramente, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu fico muito tranquilo em criticar o Tite na escalação dele, porque eu falei isso aqui antes mesmo de a bola rolar. Eu não colocaria o Vitor Hugo na função que ele colocou e nem no time titular. Eu brinco que o Vitor Hugo é o falso Coringa. Em todas as posições que ele vem jogando muito mal. Seja de volante, seja de meia, seja aberto pela ponta, aberto pela esquerda. Ninguém sabe, de fato, qual é a posição do Vitor Hugo, no meio de campo ou no ataque do Flamengo. E é um jogador que não vem rendendo muito. Então o Tite, na minha concepção, ele erra ao colocar o Vitor Hugo. O Vitor Hugo não fez uma boa partida. A estratégia do Tite foi exatamente o que o Pedrosa mencionou aqui ontem. Dar mais espaço ao Ayrton Lucas. Só que o Ayrton Lucas também foi um outro jogador que não rendeu muito, sobretudo por conta da parte física. Em falar em parte física, eu acho que isso pesou demais ontem nos jogadores do Flamengo, o que é normal. Eles vêm de uma sequência muito grande de jogos. Por exemplo, no domingo, Fla-Flu, durante a semana, o Bahia, e agora eles pegaram o Juventude. Essa é uma sequência muito grande e eles vão sentir. E esse é o grande problema quando você não tem os seus principais jogadores, porque você fica sem opção. Eles serão exigidos. Mas a escolha do Tite em colocar Vitor Hugo não deu certo, ele tinha outras opções a fazer, e aí ele optou pelo Vitor Hugo e a estratégia não deu certo, infelizmente. Há de se ressaltar aqui a grande partida do Rossi, embora a gente esteja falando de uma derrota do Flamengo, mas o Rossi fez a melhor partida dele desde quando ele chegou ao clube rubro-negro, e também quando a jogada aérea deu certo para o Flamengo, a gente elogiou bastante aqui. No jogo de ontem, o Flamengo tomou 2 gols em bola aérea. Não dá para o Flamengo, que treina tanto, que tem, inclusive, uma pessoa na comissão técnica do Tite, que treina apenas essa jogada, seja defensiva ou ofensiva, tomar 2 gols de bola aérea em um único jogo. Então ontem foi, de fato, um jogo assim, para o Flamengo esquecer, a parte física pesou muito, as escolhas do Tite também não foram as ideais, e agora pensar no próximo jogo contra o Cruzeiro, que será um jogo extremamente importante. Vamos ver agora o que o Tite e o filho dele, o Matheus, falaram depois dessa partida. Nós fizemos 3 jogos. Não entendo nada de organização de calendário, Lucas Pedrosa, mas eu também estou sentindo, e falei isso aqui no último jogo, o time do Botafogo visivelmente já cansado, né? Até citei a questão da pré-Libertadores, o Botafogo começa ao compromisso importante com muita antecedência, isso também causa um desgaste. Mas mais do que isso, eu sou a favor, sabe do quê? A gente vai ter 2 datas FIFA ainda, uma em setembro e uma em outubro, cada uma com 10 diazinhos aí, tá? Eu sou a favor, se você já sabe que você tem essas 2 datas FIFA, faz o seguinte, não entrega uma data FIFA nesses momentos e faz uma intertemporada na metade do ano no horário da Copa América. Você perde o jogador, você não perde o jogador de forma tão consecutiva como é no caso do Flamengo e quem cedeu para a seleção, 9 jogos. Na outra data FIFA você vai perder o jogador 1 ou 2 jogos no máximo, né? Se você for contar todas as datas FIFA, você perde o cara nos 4 e não em 9. E você consegue fazer uma intertemporada. Eu acho que isso dá um respiro numa temporada tão violenta fisicamente, que é o campeonato, que é a temporada do futebol brasileiro, que assusta todo mundo, Lucas Pedrosa. Quem vem de fora trabalhar aqui fala, que é isso, minha gente? Quantos jogos vocês fazem por ano? Boa tarde, Fernanda, Vini, galera de casa. Sem dúvida, Fernanda, essa é uma solução que ela pode ser estudada, principalmente por um campeonato que já está em andamento, mas o grande problema é o que acontece no início da temporada. Você ter a principal competição do futebol brasileiro, tendo times que entram nessa competição com 20 jogos já na temporada, é muito agressivo. Pelo contrário, o Campeonato Brasileiro deveria ser a prioridade. O Campeonato Brasileiro deveria ser o momento onde os clubes estão prontos para poder disputar aquele campeonato, porque se eles já estão sentindo esse desgaste todo na 12ª rodada, imagina na 30ª. Como que vão estar essas equipes? E principalmente falando do Flamengo, você perde 5 jogadores, é impossível você não ter uma dificuldade de rodar esse elenco. E aí eu até vou fazer o advogado do diabo aqui, Vini. Eu concordo plenamente, não deu certo, tá, o Vitor Hugo. Mas será que não é também pensando em minutagem, em questão de fisiologia, em você colocar um jogador que não vem tendo tantos minutos para poder rodar os outros? Ontem a gente viu,
por exemplo, na minha visão, o Luiz Araújo fez mais um belíssimo jogo. Mas porque o Luiz Araújo ele descansou mais do que os próprios titulares do Flamengo naquela troca, vai ser titular, não vai ser e tal. Então toda vez que o Luiz Araújo entra, ele corresponde muito bem. Talvez do Flamengo, o Gerson também, que teve um problema grave de saúde, ficou muito tempo sem jogar. Sim. Então você vê o Gerson performando em alto nível, por mais que ele não tenha feito um grande jogo ontem. Agora, por exemplo, Fabrício Bruno, que foi jogar com a seleção brasileira. É um jogador que claramente tem muita qualidade técnica, tem muita qualidade física, mas também vem sentindo isso. Então, eu acho que para mim, o grande problema do futebol brasileiro é no calendário inicial. É na questão dos estaduais. Não existe o futebol brasileiro ter 20 jogos com esses times, iniciando o Campeonato Brasileiro praticamente no meio do ano. Para mim, o Campeonato Brasileiro tem que ser sempre prioridade no nosso território. Vamos raciocinar o Fabrício Bruno? Quantos jogos ele já fez até aqui? Posso só entrar num detalhe que o Pedrosa mencionou agora como advogado do diabo? Mas, por exemplo, o Matheus Gonçalves, um jogador que a gente mencionou aqui ontem, ele nem sequer colocou no segundo tempo. E ele tinha essa possibilidade. Ele poderia botar o Matheus Gonçalves para jogar aberto pela ponta esquerda. O Davi Luiz você falou isso ontem aqui, antes do resultado. O Davi Luiz é um caso que você mencionou. É questão de minutagem. Ele vinha de 6 jogos seguidos como titular, ficando em 5 jogos, 90 minutos em campo. Foi substituído com dores no joelho. E aí é um jogador que, de fato, tinha que ser poupado. Por que eu estou citando o Davi Luiz? Porque muitos torcedores reclamaram por ele não ser titular ontem. Estava no banco, então não tinha condições de jogo. Não, gente, não é assim. Você tem que rodar o elenco. Exato. Porque se alguns jogadores já estão sentindo... O Lohan tem 17 anos. Aí eu tenho que ouvir torcedores falar assim, eu com 17 anos eu fazia chover, sabe? Aqueles torcedores falavam isso. Gente, isso é profissional. Não é porque ele tem 17 anos que ele não vai sentir nenhum desgaste. No jogo de ontem ele sentiu, tanto é que o Tite explicou a saída dele. E vai oscilar tecnicamente, velho. Porque ele tem 17 anos. Desgaste. O menino oscila e todo mundo sabe completamente disso. Normal. Todo garoto oscila. Eu acho que tem um outro ponto aí nessa equipe do Flamengo que a gente pode discutir com mais tempo, que é por que o Gabigol é tão preterido, né? Ele entra muito pouco para quem é o Gabigol. Eu acho que o Tite ele opta por 2, 3 caras na frente do Gabigol e coloca o Gabigol só depois. Eu acho que um time que está precisando vencer e que, na minha visão, o técnico poderia tentar se adaptar ao Gabigol também jogando junto com o Pedro. Se ele se adaptar ao Vitor Hugo, por que ele não pode se adaptar ao Gabigol? Não, e olha a situação que chegou o Flamengo, todo mundo saindo, lesão, convocação. Qual é a hora que vai chegar a hora? Ou seja, eu acho que ele é a quinta opção. Eu acho que isso é muito mais um recado para ele. Ele é a quinta opção, é isso que me parece. Então, assim, eu acho, pelo menos na minha visão aqui de fora, eu acho que é muito estranho você tentar achar um espaço para o Vitor Hugo e não tentar uma forma de fazer o Gabigol jogar mais tempo. Tá isso é um recado. É claro. Eu não vou te usar. E na boa, e tá tudo bem de falar, o Tite é um vilão. Não, essas são as escolhas dele. Zero. Né? Todo treinador é assim, gente. Até o treinador de seleção. Quando eles vão convocar, você vê que eles são sempre os mesmos. Todo mundo tem, entre aspas, não vou chamar de panela, porque outro dia o Venê falou essa palavra, né, Venê? O pessoal, né, lembra um tempo atrás? É preferência. Não gosto de falar essa não. Ainda mais se for panela 87. É preferência, entendeu? E a gente vê, por exemplo, o Matheus. O Tite pediu pra ele voltar do Bragantino. O Gonçalves é um bom exemplo. Então, ele não usa o Matheus Gonçalves. O Tite não pediu pra ele voltar do Bragantino? Foi o Tite que pediu? Não, ele não pediu. O contrato acabou, então, ele retornou. Voltou, quer dizer, já não teve um mas pedido. o Tite poderia ter dito pra diretoria o seguinte, não vou utilizar. E aí, o que acontece? Isso é até informação. Os empresários do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, já estão buscando proposta para ele no exterior. Aí o garoto vai ser vendido, aí lá no exterior vai render, e aí vai ficar aquela pergunta, por que não foi utilizado no Flamengo? Gente, na boa, eu entendo que em alguns momentos não dá para utilizar o garoto. Mas ontem, por que não utilizar o Matheus Gonçalves? Não faz o menor sentido. O Vitor Hugo não fazia uma boa partida, o Matheus Gonçalves faz essa função de uma maneira bem tranquila, melhor até que o Vitor Hugo, e ele não utiliza nem no segundo tempo. Então, eu acho o seguinte, a derrota do Flamengo, obviamente, entra muito na questão física, mas a gente não pode esquecer algumas escolhas do Tite, escolhas essas que, na minha visão, não deram certo. Vamos olhar a tabela, ver como ficou? É uma tabela maravilhosa. Eu só cheguei em casa, comecei a torcer por um tal de Vasco da Gama e não deu certo, Pedrosa. Mas a culpa não foi sua dessa vez. Olha, aliás, não quer o Matheus Gonçalves, pode mandar lá. Eu sabia que você estava rindo naquela hora, era isso, não era? Dizem que ele tem um pezinho lá, entendeu? A contratação do meia Marcos Antônio da Lazio. O que eu soube? Lembra que eu falei para vocês que o Flamengo enviou uma proposta, a Lazio respondeu com uma contraproposta, o Flamengo iria debater internamente. O Flamengo debateu internamente e eles
estão dispostos a aceitar aquilo que a Lazio propôs. E o que a Lazio propôs? Eu não vou falar em números porque a fonte me pediu para não falar, mas eu vou falar qual é o modelo da operação. É um empréstimo com uma obrigação de compra se ele atinge metas estabelecidas em contrato. Caso não atinja essas metas, o Flamengo continua com a opção de exercer a compra. Vou dar um exemplo aqui. Marcos Antônio emprestado ao Flamengo por 1 ano. Se ele jogar pelo menos 40... Isso é um exemplo, eu não estou dizendo que essa é a proposta. Se ele jogar pelo menos 45 minutos em 30 partidas na temporada durante esse 1 ano, o Flamengo é obrigado a comprar. Ah, mas ele não atingiu isso, mas o Flamengo quer ficar com o jogador. O valor continua como opção, o Flamengo pode exercer. Não precisaria negociar com a Lazio a compra do atleta. Fica ali como uma opção estabelecida em contrato. O que eu posso dizer para vocês é, o Flamengo avançou, Flamengo e Lazio já falam a mesma língua, digamos assim. O jogador topou o projeto do Flamengo, o jogador quer jogar no Flamengo, já conversou com seus empresários, já conversou com a diretoria da Lazio, deixou claro que topa vir para o Flamengo. A Lazio não conta com o jogador para a disputa da temporada, jogador que foi emprestado ao PAOK, que retorna agora, embora tenha contrato longo, a Lazio não quer contar com o atleta, não conta com o atleta, tanto é que não está dificultando. E está negociando o jogador junto ao Flamengo. Então, o meia Marcos Antônio, de 24 anos, está muito próximo de se transferir para o Flamengo por empréstimo com obrigação de compra, caso ele atinja metas, que se torna opção, caso ele não atinja, aí o Flamengo terá a opção de comprar por aquele determinado valor ou não. Mas, de fato, o Flamengo está muito perto aí de contratar o meia Marcos Antônio junto à Lazio. E agora... Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte do nosso canal aqui, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para você não perder nada do time mais amado, mais querido do Brasil. Lembrando a vocês que o Flamengo entrará em campo agora nesse domingo, né? Às 18h30 da noite no estádio no Maracanã, partida válida aí pelo Brasileirão. Enfrentará aí um dos líderes da competição, né? Podemos dizer, está em quinto colocado aí, o Cruzeiro. Então o Mengão aí, após essa derrota aí, tem que focar aí. Precisa muito de mais uma vitória para se manter na ponta do Brasileirão. Atualmente o Palmeiras está empatado, né, com o Bahia, o mesmo número de pontos, está vencendo aí no saldo de gols.